Olá, estamos aqui em mais um Chá com Prosa, esse nosso encontro semanal, aonde a gente discute alguns temas da vida, trazendo um pouco de reflexão, de filosofia, de sabedorias antigas. E hoje estamos aqui para falar sobre os caminhos da felicidade. Como assim os caminhos da felicidade? A verdade é que quando você procura a definição de felicidade no dicionário, o dicionário não te ajuda a entender muito o que é felicidade, porque não sei vocês, mas todo mundo quer ser feliz, né? Eu quero ser feliz e acredito que todo mundo que está em casa também. Mas como ser feliz, né? Como ser feliz e não sofrer? E colocando, se você estiver em dúvida como ser feliz, você colocar lá no dicionário vai estar assim: felicidade, a qualidade ou estado de feliz. Ah, perfeito. Né? Então agora a gente sabe e é só ir atrás disso. Ou o dicionário ainda diz: estado de uma consciência de plenitude, né? De satisfação, contentamento, né? Boa fortuna, sorte. Bom, pronto. Acho que é assim fica fácil ser feliz, né? É só procurar contentamento. A verdade é que, quando a gente pega os atuais, há muito sofrimento psicológico. E quando a gente pega o prognóstico da saúde mental nos próximos anos, ela não tem sido muito otimista de ver assim o que vai acontecer com a nossa espécie nos próximos anos. Na verdade, hoje em dia, já temos aí uma epidemia de algumas doenças mentais e muito sofrimento, independente da pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro. Então, o nosso desafio aqui hoje, nesse Chá com Prosa, eu, a Vivian e o Sussumo conversar um pouco sobre os caminhos. Claro que, pessoal, eu não tenho essa fórmula de como ser feliz. E acredito, não perguntei para eles ainda, mas acredito que eles também não têm. Mas eu acho que o nosso grande ponto aqui é trazer alguns saberes, alguns conhecimentos e algumas reflexões, como isso acontece em todos os nossos encontros. Então, eu queria perguntar, né? E aí, pessoal, vocês têm a fórmula da felicidade? Porque tem algumas pessoas que vendem isso, né? Acho que talvez dê dinheiro vender a felicidade, assim, ou o caminho. Queria ouvir um pouco vocês aí. Se você digitar no Google, parece super fácil ser feliz, né? Eu digitei hoje, né, quando a gente estava preparando esse encontro, e aparece lá, aceitar emoções negativas, né, pensar positivo, fazer algo que você ama, relacionar com pessoas queridas. E parece que é tudo muito fácil, né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que, olhando para essas coisas assim, essa venda da felicidade é como se você que fosse um fracasso se você não consegue ser feliz, porque está tudo tão disponível e tão fácil, assim. Então, acho que é algo interessante da gente pensar também, assim, né? Eu acho que uma das coisas que mais atrapalha a felicidade é essa busca pela felicidade, de achar que a felicidade vai ser alguma coisa que eu vou conquistar em algum momento da minha vida, sabe? Porque isso gera uma insatisfação constante com o que já está presente, assim. Então, eu vejo um pouco por aí. Queria ouvir o Sussumo também, ver o que ele pensa sobre isso. Acho que a primeira coisa que me veio quando a gente colocou esse tema tem muito a ver com o que a Vivian colocou agora sobre a busca, né, da felicidade. Me veio a imagem daquela história dos peixes, né? Os peixes nadando no mar e dois peixinhos nadando no mar, um olhou para o outro e perguntou: Você sabe onde é esse tal de oceano? Né? Porque todo mundo fala desse tal de oceano. Perguntou para outro peixe no meio do mar. E o outro peixe respondeu: Também quero saber onde que é esse tal de oceano. Não sei onde que é esse tal de oceano, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver é, com a fala da Vivian da busca da felicidade, né?
a busca do oceano por esses dois peixinhos, assim, nadando no mar, né? Então, eu sinto que às vezes a palavra felicidade traz igual a gente já comentou nas outras conversas, né? Tem um imaginário sobre felicidade, né? Que a gente vai criando, né? O que é felicidade? E a gente foi educado a acreditar que felicidade, de repente, é de um jeito ou do outro, né? Só que a gente se perguntou para a gente, sei lá, para a gente mesmo, né? O que é estar feliz agora? De repente está tão disponível como o mar para os peixes aí, para o oceano. Ou não, não sei, né? Você sabe que eu lembrei de uma tirinha de uma tradição religiosa específica que fala assim, né? Perguntaram lá para o mestre e para o religioso, eu quero ser feliz, né? E na tirinha está escrito, né? Eu quero ser feliz. Aí a tirinha o mestre vai lá, tira o eu, fala, isso aqui é ego. Tira o quero, fala, isso aqui é desejo. O que sobra? Felicidade. Né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa questão do oceano, porque me parece que uma das coisas que causam muito sofrimento, né? E muitas vezes para a gente entender o fenômeno é melhor olhar o seu outro oposto, né? O outro lado, a tristeza, a dor, né? Talvez para entender um pouco. Porque há quem afirma que você pode ser feliz mesmo com dor crônica, mesmo numa situação muito difícil, mesmo numa situação, né, de grande dificuldade. Eu acho que esse aqui é o nosso desafio de tentar mostrar como ser feliz mesmo numa situação, né, ruim. Tem uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês que eu costumo falar muito para alguns alunos. Eu falo assim sobre o mundo de hoje e o mundo antigamente, né? Eu costumo às vezes falar que estamos ficando meio mimados, sabe, na vida. E da onde vem isso? Se a gente perguntasse para uma senhora nos anos 80 quantos filhos a senhora teve, ela ia responder 7, 8, 9. E a próxima fala seria, mas vingaram 4, vingaram 5. A palavra era vingar. E ela fala como se estivesse falando, fui na padaria comprar pão. Então ela encarava isso com uma grande naturalidade. Hoje, se uma mãe tiver 3 filhos e perder um por qualquer motivo, a grande chance dela perder os outros 2 para depressão. Aonde está a diferença? Né? Por que aquela senhora que perdeu até mais filhos conseguia viver de uma maneira plena, presente e tocar a vida, e hoje, numa situação onde, né, nos anos 70, a, a mortalidade infantil era de 14%. Ou seja, ou você tinha perdido um filho ou você conhecia alguém próximo que tinha perdido. Hoje não mais. Né? Então, o que acontece? Será que isso afeta? Será que a falta de coragem de tocar a vida, ou como a Vivian colocar talvez o problema seja o querer? Talvez o problema seja o comparar? Mas eu quero falar do comparar um pouco mais para frente. Assim, queria ouvir um pouco de vocês. Será que estamos perdendo o caminho para a felicidade por uma relação com a vida talvez não muito sábia ou estável? Tem alguns estudos que mostram coisas que nos ajudam a ser feliz, né? Assim, então, uma delas é a gente se sensibilizar às surpresas da vida, assim, né? Então, se permitir isso, porque isso que você estava falando, Marcela, é super importante, porque você não estava falando da ideia do oceano, né? A gente fica esperando conseguir aquelas coisas que a gente acha que vão nos trazer felicidade e perde a sensibilidade às coisas que já estão acontecendo no nosso dia a dia. E a gente não consegue perceber que é aí que mora a felicidade, né? Assim, eu estava conversando com um paciente meu esses dias e falando sobre isso, assim, que não adianta você ter uma vida super atribulada e tirar, sei lá, uma semana de férias em um lugar maravilhoso, que quando acabar a série você vai voltar para o mesmo inferno que você vive, né?
Então, assim, às vezes a pessoa fala, não, mas não é possível, né? Eu consigo ir para, sei lá, para aquele lugar que eu sempre sonhei e a vida continua sendo sempre insatisfatória, né? Porque não adianta, a gente, assim, a gente está alimentando esse mesmo processo de estar sempre buscando. Então, é, se sensibilizar ao que já está aqui, a gente não está falando de grandes coisas, né? Mas a gente está falando, por exemplo, de se relacionar mesmo com as pessoas que são importantes para a gente, né? De poder comer coisas que você gosta, ter um tempo para fazer coisas que você está a fim de fazer, poder passar um tempo na natureza, né? Não é receita de bolo, mas é uma coisa assim, cada um de nós sabe o que que é importante para você. Mas às vezes até isso a gente vai perdendo, né? Então, poder se sensibilizar a desfrutar dessas coisas é algo que é muito importante, assim, porque a gente perde a sensibilidade de ver o quanto que isso nos ajuda, né? Assim, então, como é algo que tem um tom emocional um pouco mais estável, não é aquela euforia de conseguir determinada coisa, às vezes a gente já fica pensando na próxima coisa que eu tenho que conseguir, ou então eu acho que aquilo não é tão bom o suficiente, porque, sei lá, eu fico comparando, igual você falou, eu vejo nas redes sociais algo que deveria me trazer super felicidade, aí eu acho que aquilo que eu tenho não é bom o suficiente, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, assim, com essa falta de sensibilidade ao que já está presente, né? E aí fica parecendo também até uma coisa meio gratiluz, assim, então vou só agradecer a tudo que eu tenho e tal, mas a gratidão, ela não pode ser menosprezada, né? Ela também é algo que... Acho que a gente tem que explicar um pouco isso, sabe, Vivian? Porque, na Aham. verdade, é uma coisa muito interessante quando você fala assim, não, boas qualidades de relacionamento, né, conexão, comer o que você gosta. Será que isso naturalmente já não cai um pouco nessa ideia de gratiluz, nessa coisa tipo paz e amor né, vamos ver as borboletas no céu? E quando você fala a palavra gratidão, então, será que a gente não consegue entender isso de uma maneira um pouco mais esmiuçada, o quanto isso é importante, né? Para a nossa espécie, né? Eu acho que seria legal também aqui falar um pouco sobre aquela definição que ajuda muita gente para entender os caminhos da felicidade. A felicidade hedônica e a eudaimônica, Uhum. né? Quem quer falar um pouco sobre essas duas felicidades? Eu posso falar e a gente escuta um pouco o sussurro também, né? Assim, vocês podem contribuir. Acho que a ideia tem muito a ver com o que você dá ou recebe do mundo, né? A gente, na sociedade que a gente vive, a gente é muito ensinado e incentivado a receber as coisas, né? Assim, a buscar por aquilo que vai te fazer bem, e conseguir as coisas, e ter o seu mérito, né? Então, a nossa felicidade vai sendo medida por aquilo que eu conquisto, aquilo que chega até mim. Então, isso tem a ver com a felicidade hedônica, né? Eu fui lá e consegui aquela vaga de emprego, eu fiz uma viagem que eu queria, eu comprei um carro, eu fui lá e comprei uma casa que eu queria, ou, enfim, qualquer coisa que eu recebo de prazer tem esse tom emocional mais alto, dessa euforia, que dura por um tempo e depois passa, porque aí eu já começo a buscar pela outra coisa, né? Isso seria essa felicidade hedônica. A felicidade eudaimônica, ela tem um tom emocional um pouco mais estável, como eu estava falando antes, mas ela tem mais a ver com a satisfação que eu sinto por aquilo que eu ofereço para o mundo. Então, quando eu percebo que eu tenho um sentido na minha vida, que aquilo que eu faço faz sentido, que se eu contribuir para a vida de alguém, ou se eu consigo ver sentido no meu trabalho, ou cuidando da minha família, enfim, quando tem um propósito de vida que está claro para mim e eu me sinto coerente com esse propósito, essa é a felicidade eudaimônica, né? Que é aquilo que eu ofereço. Então, não necessariamente, assim, essa é só uma forma didática de explicar, né? O que eu ofereço para o mundo, mas tem a ver com isso, de você se sentir coerente com fazer algo que faça sentido para sua vida, né? Não tem a ver com receber mais coisas. Isso é super importante, porque normalmente a gente põe a ordem de prioridade errada para conseguir a felicidade. Então a gente fica buscando esses prazeres, achando que é isso que vai nos trazer felicidade, só que quando ele acaba, a gente está infeliz de novo. Então, não tem nada a ver, não tem nada contra a gente curtir esses prazeres ou essas coisas que a gente pode ter prazer ou receber do mundo. Só que a ordem de prioridade tem que ser se desenvolver naquilo que é importante de fato para você, aquilo que faz sentido, que nutre, que te dá energia para viver, né? E aí você pode desfrutar das outras coisas, porque sua felicidade não depende dela.
já está garantido com outras coisas, né? Então, eu vejo dessa maneira, assim. Então, seria a felicidade hedônica é aquela que eu busco tirar prazer das coisas, em Sim, conquista, em ter mais, sabe, tem a ver com ganho, seria isso? E a eudaimônica tem mais a ver com o sentido que eu tenho, que a minha ação, o sentido que, como eu posso falar? Uma ação com sentido na vida, seria sim. isso, né? Alguma coisa que me faz sentido, que eu trabalho, que faz sentido, que eu me relaciono e faz sentido estar alinhado com os meus valores de vida e por aí vai. Seria isso. É. Interessante. Porque aí independe do que você está fazendo, né? É ter É. isso claro que vai fazer com que você tenha uma direção na sua vida. Só que, de novo, a gente não está ajudando ninguém aqui, pessoal, porque tudo bem, ok. Eu entendi que a hedônica não é tão boa porque eu fico procurando a vida toda e isso não vai me preencher, não é? Agora, eudaimônica envolve buscar algo que faz sentido. Mas para isso eu preciso saber quem eu sou e o que me faz sentido. Isso às vezes é um problema, não é? Envolve É, autoconhecimento. Diga, Sussumo. bom, sobre hedônica e eudaimônica, o meu entendimento, talvez complementando um pouco as ideias, e depois eu vou acrescentar alguns elementos, mas que a hedônica tem muito a ver com hedonismo, né? O hedonismo tem a ver muito com os prazeres sensoriais, né? Então, uma felicidade muito vinculada a esse prazer sensorial que vários estímulos podem nos trazer. Então, eu diria que hoje em dia tem muitos estímulos, né? A gente pode ter até drogas lícitas ou ilícitas ou determinados vícios que é um reflexo dessa busca, né? Uma expressão dessa busca por uma felicidade a partir do que esse estímulo me traz. Às vezes é vício de internet e de telas e de feeds, não sei, né? Tem um prazer aí sensorial que existe uma busca incessante disso também, né? E daí eu vou acrescentar o que acho que a Vivian colocou antes, Marcelo também, sobre essa sensibilidade, né? Porque é possível ser feliz com dor, né? E daí essa sensibilidade é de uma amplitude da nossa percepção sobre a vida, né? Então, às vezes, a minha percepção sobre a vida é que a minha felicidade vai acontecer simplesmente com um determinado estímulo, né? Se eu consumir determinado produto, se eu tiver determinada sensação, então eu fico preso e fico dessensibilizado com outros aspectos da vida. E eu acho que a felicidade acontece aí, fechado, fixo, né? Então, essa sensibilidade de se abrir um pouco para diferentes, eu diria, dimensões, aspectos, experiências que a vida pode proporcionar, que não só aquilo que eu acredito ou que meu corpo, às vezes, se acostumou a ser feliz com aquilo lá somente, né? E isso, na Ou que verdade, foi ensinado também, né, Sussumo? Ou que foi ensinado, né, pelo mundo capitalista, referências e etc, né? não só ensinado, mas reforçado diariamente, né? Assim, minuto a minuto a gente recebe reforços para que isso aconteça, né? Eu acho que Estruturalmente, né? estruturalmente, né? E isso já gira uma máquina enorme, né? Sabe, o que me trouxe aqui na sua fala, Sussumo, é aquela diferença entre objetivos e valores. Né? Muita gente coloca a sua felicidade nos seus objetivos. Se eu atingir tal coisa, se eu ter isso, se eu ter uma casa, se eu casar, se eu tal coisa, aí eu vou ser feliz. Né? O problema é que às vezes não funciona, muitas vezes. Né? Por exemplo, muita gente pensa: eu tenho um objetivo de casar, mas quando eu misturo casar com felicidade, pode ter um problema. Porque se casar é igual felicidade,
Se de repente eu não estou feliz no meu casamento, se eu largo o casamento, eu vou ter a impressão que eu vou ficar mais infeliz ainda. E é por isso que as pessoas continuam se apegando. A mesma coisa com dinheiro. Dinheiro ou um super salário igual felicidade. Mas se eu não estiver feliz, a conta é muito simples. Se dinheiro é igual felicidade e eu com dinheiro não estou feliz, se eu largo o dinheiro, eu vou ser mais infeliz ainda. E eu acho que isso tem a ver com o seu ampliar que você trouxe, né? Sim, acho que isso reforça um pouquinho essa contraposição que às vezes acontece, mas eu diria que não tem uma hierarquia, né? Eu não vou dizer que a felicidade hedônica é menos valorosa do que a felicidade eudaimônica, né? Porque a felicidade eudaimônica é justamente aquela que independe da circunstância externa ou de qualquer estímulo que você esteja recebendo ou vivendo, né? Ela está baseada e fundada num aspecto muito interior. Então, a eudaimônica, num sentido, é uma felicidade que ela só se baseia naquilo que está acontecendo internamente e não externamente ou fisicamente. Então, dá uma contraposição. Mas eu, sinceramente, acho muito traiçoeiro colocar isso numa hierarquia, qual que é melhor, qual que é a mais... é um caminho mais virtuoso ou não. Eu diria que, por exemplo, outra historinha, né, que eu me lembro, de um buscador que houve uma história que havia um mestre que tinha descoberto o segredo da felicidade. Daí ele vai atrás, né? Ele vai lá nas montanhas, tal, e procura. E pergunta, onde está esse mestre que descobriu o segredo da felicidade? Ah, não, é naquela outra montanha lá atrás, né? Daí ele vai lá e pergunta de novo, onde está o mestre? Ah, não, é naquela outra montanha lá atrás. Onde está? Ah, naquela outra montanha. E, enfim, ele encontra com esse mestre, e enfim ele pergunta para ele, cara a cara, e aí, mestre, qual que é, afinal, o segredo da felicidade? Né? E daí o mestre responde para ele assim, então, eu como quando estou com fome, eu bebo quando estou com sede, e eu durmo quando eu estou com sono. Daí ele ouve estarrecido, né? Aquilo que ele buscou quilômetros e quilômetros para ouvir essas três frases, né? E daí eu lembro de uma fala da minha avó, né? Minha avó, imigrante, veio para o Brasil do Japão com 7 anos, né? E foi para a lavoura, tal, viveu toda uma vida muito de privação em alguns momentos, né? Então, para ela falava assim: felicidade é barriga cheia. Esse valor de ter o que comer é a própria felicidade. Então, quem sou eu, né, para falar diferente, né, do que é felicidade? Hoje eu estou meio com sono, assim, dormir pouco e tal. Para mim, felicidade é dormir um pouco mais. Nossa, é só isso, né? Simples assim. E isso pode ser meio hedônico. Eu só quero dormir um pouco mais. Isso é felicidade para mim, né? Pode ser algo simples assim, né? O que me vem na cabeça ao te ouvir isso, Sumo, é a ideia de contínuo, de processo. E aí, lembrando essa história, eu lembrei daquele poema Ítaca, um poema grego, que é incrível, né? O poema é mais ou menos como é a história.
o garoto, né, o rapaz, chega para o pai no seu leito de morte. Eles estão numa cidade chamada Troia, uma cidade grega, e o pai faz um desenho, tipo, né, o segredo da vida, o segredo da felicidade. O segredo da felicidade está em Ítaca, que é uma cidade que fica do outro lado da Grécia. Então, ali, com aquele pesar do pai se despedindo da vida, e o pai morre, e ele pega aquele mapa e ele decide ir para Ítaca. Só que ao ir para Ítaca, muitas aventuras, ele luta com Poseidon, perde o olho, fica em recuperação, conhece outras culturas, casa com uma mulher, né? Tem um filho com essa mulher, e choro, e sorriso, e vida, e história. E no final da vida ele chega em Ítaca e chega perto da morte. E aí ele faz um mapa para a filha dele, onde está a felicidade, que está em Troia agora. Porque a felicidade estaria na jornada, no viver, no andar, talvez nessa dança entre o hedônico né, e o eudaimônico, né? Porque a sabedoria só pode surgir através... Eu gosto muito de uma fala que é uma fala que diz que a ideia de perfeição é contrária à ideia de evolução. Porque o que é perfeito está estático, é parado. Né? Então, a gente precisa de idas e vindas, de movimentos, para poder ter vida, para gerar crescimento. E, às vezes, a busca da felicidade faz com que a gente fique procurando no mesmo lugar, porque alguém falou, e talvez a gente perca um pouco essa sensibilidade. Né? Então, talvez esteja no viver, né? O que eu chamo de dançar a vida. Né? Que bom que... Ou aquela música do... Acho que é que, que fez Garota de Ipanema. Alguém? Quem que é? Nossa, que mal a gente de MPB. Bom, a gente sabe que é, me fugiu o nome agora, mas ele tem uma música, é um samba, eu nem gosto muito dessa música, mas ele fala assim: a vida só se dá para quem se deu, para quem chorou. Ai de quem nunca sofreu por amor, porque esse não vai ter salvação, não. É o que ele diz. Né? Então, eu acho que quando a gente começa a ficar um pouco afinado com esse viver e bancar a vida, né? Não só buscar o não sofrer, a gente ensina muito isso, né? Talvez é a hora que fique um pouco mais próximo desse... Quando eu como, eu como. Quando eu estou com dor, eu choro. Né? Quando alguém morre, eu lamento. E é assim também. Talvez. Estou levantando aqui uma ideia. Eu acho que aí vem de novo aí, agora a gente pode falar da questão da gratidão, né? Assim, quando eu estava trazendo a gratidão, acho que tem a ver com isso, né? Assim, porque é como o Susumu falou, quem sou eu para falar o que que é felicidade para alguém, né? Mas a nossa mente, às vezes, ela não tá, ela sempre tem a tendência, né? Até pela neurociência, para garantir a nossa sobrevivência, de ir para o que dá errado, né? Para o que não está dando certo. Então, a gente perde a sensibilidade a identificar que talvez ter o que comer, ou ter tido uma noite de sono é algo que é importante, ou ter água limpa para beber, né? Enfim, são coisas que são tão disponíveis que a gente se esquece de reconhecer. Então, quando a gente está falando de gratidão, tem a ver com isso também, né? De poder ampliar, e isso tem que ser um treinamento, porque a mente não vai fazer isso sozinha, né? Ela vai tender a ver o que está dando errado, né? Então, esse é um ponto importante, assim, a gente precisa... A felicidade não é uma coisa que eu considero, né? Que a gente vai atingir, ela precisa ser um cultivo, um contínuo, né? Diariamente, assim, não só de olhar para aquilo que faz sentido, mas também de se sensibilizar a todos esses, não só prazeres, né, mas essas necessidades que a gente tem, que são supridas, ou coisas que me trazem alegria também, contentamento. Então, acho que é muito importante a gratidão nesse sentido, né? Ela nos ajuda a treinar nossa mente a criar perspectiva e não olhar só para o que está dando errado, assim. E aí eu acho que isso junta com uma coisa que o Sumo falou, que eu não sei se eu quero repetir aqui, porque tem que estar disponível isso, que eu acho que é muito precioso, né? O Sumo falou assim, quando a gente
tenta olhar para a felicidade, porque que eu estou buscando, às vezes eu nem consigo ver, porque minha mente, ela vê o mundo de uma forma que eu não acredito que a felicidade pode estar fora dali, né? Então, é mais ou menos isso, assim, a forma como eu li o que você me falou, que eu acho que é importante também. Porque às vezes, mesmo que eu tente, eu não vou ver, porque não está disponível para mim. Mesmo a gente achando que está disponível, né, não está disponível, porque minha mente está condicionada a olhar para o mundo de determinada forma. Então, eu acho que criar perspectiva e poder ver que existem outras formas é o que permite que a gente também sinta um pouco mais de felicidade, né? Que senão a gente vai estar sempre preso naquela nossa forma de pensar, porque e não adianta a gente achar que, porque eu cultivo ou porque eu faço determinada coisa, eu estou livre disso. Não, porque a gente está sempre condicionado de alguma forma, né? Então, isso precisa ser um exercício constante mesmo, assim. É mais fácil, parece, discorrer sobre caminhos da infelicidade. Acho que a descrição aí da falta de perspectiva é um caminho infeliz, né? De ficar preso num padrão inconscientemente e a gente vê a vida se repetindo, né? E tá meio preso, assim, se vê meio refém, assim, como que se diz, incapaz de sair daquele lugar, né? E daí os profissionais de ajuda mesmo, eu acho que são, assim, uma mão na roda, né? E é claro que é, tem abordagens e abordagens, né? Eu sempre, acho que até dando um passinho a mais sobre o conceito da gratidão, ou como que vocês falaram aí, da gratilux, assim, né? De uma positividade tóxica, né? De um exagero. Isso, quando que isso acontece, né? Acho que uma imagem didática, talvez, seja, acho que o que é mais popular é aquela do filme Matrix, né, das pílulas, pílula azul e pílula vermelha, né? Qual que você vai tomar, né? Uma você se mantém num mundo de ilusões, e o outro você supostamente desperta para uma certa nível de realidade, né? Então, às vezes o gratilux, que é uma positividade tóxica, é tentar jogar as coisas debaixo do tapete e achar que está tudo de boa, né? É uma paz meio falsa, né? Criada artificialmente só para tentar abafar alguma coisa que eu não consigo lidar nesse momento, né? Então, às vezes, são auto-enganos, auto-boicotes, né? Que a gente vai se articulando. De alguma forma, isso é uma proteção nossa, que a gente inventou dentro da gente, uma dinâmica para a gente conseguir lidar com aquilo naquele momento, né? E, às vezes, isso é o melhor caminho, porque se deparar com uma certa camada da gente mesmo, de repente, é melhor não entrar, porque senão a gente fica mais para baixo ainda às vezes. Né? Será que eu sou capaz, nesse momento, tenho estrutura, né? Até psíquica, energética, física para lidar com isso? De repente, não. De repente, sim, a minha felicidade está muito vinculada a isso. Custe o que custar, custe a minha vida. E é um jogo de valores e princípios, né? Como a gente já colocou aqui. Então, são muitas dinâmicas acontecendo, e muitas camadas, né, que estão por trás desse tema. Uhum. Eu gosto disso que você falou, Sussuna, que às vezes até se engajar nisso também é uma forma, é a sabedoria que a gente tem naquele momento, né? Porque assim, às vezes as pessoas também, quando elas percebem que esse não é um caminho que, ai, nossa, perdi muito tempo nesse processo de positividade tóxica e tal, a gente esquece que, assim, às vezes a gente não tem outras formas para lidar, né? Então eu não gosto muito de trazer, assim, ontem eu estava no encontro, né, que a gente faz de meditação, de conversa com as pessoas, e aí a pessoa falou assim, como fazer quando a gente está se boicotando e não praticando, ou está procrastinando? Eu falei, gente,
Eu acho que não é de nenhuma forma útil pensar que a gente está se boicotando ou procrastinando, assim, porque ninguém, em sã consciência, faz isso para fazer mal para a gente. É uma necessidade humana básica estar bem, né? A gente pode ver isso, por exemplo, se você está doente, você quer atração, se você está com sono, você quer dormir, né? Então, isso mostra esse anseio profundo nosso por ser feliz, sempre. Então, eu não acho que, às vezes, se boicotar, falar que a gente se boicota, ou se... Como é que é um outro termo que as pessoas usam? Ah, esqueci, mas enfim. Autossabotagem? Autossabotagem. Para mim, isso não existe, assim. Eu não acho que isso existe, porque isso, para mim, são comportamentos que a gente está fazendo para lidar da melhor maneira possível com as ferramentas que eu tenho naquele momento, com aquilo que é difícil na minha vida, né? Então, eu acho que é importante ressaltar isso, como você falou, porque senão a gente só entra num lugar de autocrítica que também vai tornar a gente só nesse ciclo de autojulgamento que também não ajuda em nada. Uma coisa que eu acho bastante primordial também nesse caminho de uma vida mais leve, com mais sentido, né, nessa dança da vida que a gente está falando aqui, é o cultivar bons sentimentos, boas relações, né? A neuroplasticidade, ela tem mostrado que o meu cérebro, o meu corpo, ele vai na direção daquilo que eu cultivo. Então, se eu fico vendo notícias ruins, se eu fico sempre brigando, se eu fico sempre com raiva, se eu fico sempre cultivando agressividade, cada vez eu vou ter mais do que isso. Né? É só a gente imaginar, lembrar daquela pessoa muito reativa, quando você vai conversar com ela, você já vai meio tenso. Né? Então, essa pessoa está tendo mais do que ela é. E tá contaminando. Né? Então, acreditar na vida é algo extremamente importante. Né? Nessa vida insegura, nessa vida que dá medo, a gente não sabe como vai morrer, a gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas que a gente ama, a gente não sabe se vai encontrar algo ruim, e a gente tem que lembrar que o nosso cérebro ele foi feito para pensar nesse ruim, porque isso tem a ver com a evolução da nossa espécie. Então, cultivar um acreditar, e eu gosto muito de falar uma fé na vida, porque é impossível viver bem sem acreditar na vida. Né? Você pega, compra uma passagem para Paris, vou realizar um sonho, pode ser a pior coisa da sua vida. Já teve avião que caiu nisso, sabe? Então, cultivar esse acreditar, cultivar boas amizades, cultivar bons pensamentos, não é só ficar no pensamento positivo, não é isso que eu estou falando, mas é tirar um pouco essa tendência nossa de pensar só no negativo. Né? Eu acho que aqui vale um encontro nosso para falar sobre gratiluz. E eu já colocaria aí o pensamento positivo e o dano do pensamento positivo, porque ele pode ser perigosíssimo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de cultivar bons sentimentos, boas relações, né? Cultivar a calma, cultivar a paz, cultivar o conhecimento, cultivar a compreensão. Né? Acho que em busca do desenvolvimento. Né? Acho que cabe numa hora que a gente também tem um encontro sobre religião aqui, falar sobre espiritualidade, né? Talvez seja muito bom também, né? Mas eu acho que isso é algo bastante importante. E só um ponto que eu queria falar da gratidão. A gratidão é observar o que está aí. A gratidão é só isso, é só fazer você voltar para o presente. Né? Às vezes eu faço um jogo mental assim com alguns alunos, eu falo assim, olha, todo brasileiro médio tem o que mais da metade da Índia gostaria de ter. Porque a Índia é um país muito pobre, né? Ou você pode pegar a África também, ou até alguns lugares do Brasil. Né? A gente tem alguma coisa que muita gente anseia e sonha. Né? E aí, de repente, a gente não está muito mais feliz que eles. Então, será que o que eu estou ansiando e querendo e sonhando, será que a hora que eu chegar lá, eu não vou estar exatamente como eu estou agora? Você hoje já tem coisas que você sonhou antes. Né? Então, talvez o caminho, a saída não esteja por aí, seja nesse ampliar. E aí eu tenho uma carta na manga ainda para falar ainda hoje, que vai causar um pouco de polêmica, talvez. É uma ideia minha. Vamos ver. Diga, Vivian. Só uma coisa que eu acho que é interessante, né, Marcelo, quando você falou, né, vamos cultivar então esses bons pensamentos. Uma das coisas que eu acho que deixa a gente muito infeliz é justamente ficar preso na nossa forma de pensar. Só que isso não está disponível para nós. A gente não sabe que aquilo que a gente pensa não é verdade, né? Necessariamente pode ser, mas a gente não dá nem esse benefício da dúvida para a gente mesmo. Então, eu acho que isso é interessante, assim, porque às vezes a gente fala, pensa, vamos ampliar a perspectiva, mas a gente nem sabe como fazer isso. Então, eu costumo falar assim, que só de eu saber que
aquilo que eu vivo é condicionado pela forma como eu penso, e a forma como eu penso é uma das formas, já me abre um leque de possibilidades, assim, porque eu posso não saber o que fazer, assim, mas eu sei que aquilo que eu estou pensando é só uma das possibilidades, né? Isso já me dá um alívio enorme, porque pode ser que eu não estou vendo outras possibilidades, mas elas existem, né? Então, isso sempre mostra que existem escolhas possíveis, né? Só que a gente precisa deixar as coisas às vezes decantarem para a gente ter uma tranquilidade de tentar olhar e ampliar nossa perspectiva. Então, acho que isso é importante de ser dito, porque às vezes as pessoas elas vão se julgar até por isso. Ah, mas eu não consigo pensar diferente, né? Não, mas é porque a gente é condicionado mesmo. E se a gente souber dessa realidade, fica um pouco mais fácil da gente abrir mão também. É onde entra a importância da psicoterapia, né, de uma terapia, de um bom ouvinte, da meditação, que é para poder refletir sobre isso, né? Porque nem sempre o que está aqui é real, Uhum. né? Todo mundo, né? A gente, todo mundo que está ouvindo a gente, sabe que aprendeu muito, às vezes, chegando em lugares diferentes, vendo outras realidades, né? Então a gente aprende sobre perspectiva, né? A própria meditação é um treino de perspectiva, né? De observar o meu próprio eu. Mas eu queria trazer esse ponto que, de novo, né? Na semana passada eu trouxe uma coisa que eu falei, ó, isso é uma teoria minha. Vocês lembram da questão do relacionamento? Queria trazer outra aqui para ver o que vocês acham. Podemos ir para... Podemos? Então vamos lá. Bom, como vocês sabem, né? A gente já está junto há tanto tempo. Eu não venho de uma família abastada, né? Então algumas coisas eram muito impossíveis para mim, né? Então, por exemplo, eu durante muitos anos, a primeira vez que eu viajei de avião eu tinha 27, 28 anos. E aí eu sonhava com conhecer o mundo, viajar o mundo, né? E aí eu lembro a primeira vez que eu consegui juntar, e fiquei 10 meses juntando dinheiro, sem comprar lanche, nada, e comprei uma passagem para Paris. Sabe? Tipo, comprei uma passagem para Paris. E aqui, pessoal, tem uma coisa interessante, porque eu estava num bairro chamado Montmartre, e eu peguei e falei, ah, vou pegar o metrô para ir perto da torre, mas eu não quero chegar na torre. Eu quero chegar longe, para ir andando, sabe? E aí eu desço na estação de Concórdia, e a estação de Concórdia, não sei se já tiveram, é incrível, porque você desce literalmente na cara do gol, sabe? Você vê a torre, você vê o obelisco, você vê a Champs-Élysées, você vê o arco, atrás de você está o Louvre, ou seja, eu não queria chegar num lugar muito e cheguei no máximo que tinha. E foi incrível, né? Imagina, né? Todo mundo que sonha em ir para Paris aqui, eu acho que consegue imaginar o que é de repente chegar lá, oh, todo mundo que já foi. Então eu tive uma explosão de felicidade imensa, uma explosão. Uau, né? Só que aí eu fui essa vez, fui a segunda vez e fui a terceira vez. Na terceira vez, eu já tinha conhecido todos os lugares que eu queria ir, já tinha ido no Louvre, já tinha ido. E eu estava descendo, estava até perto desse lugar que eu saí no metrô, e eu me peguei triste. Eu me peguei vazio. Eu me peguei, meu Deus, andar aqui hoje, eu estava no final da Champs-Élysées, é igual andar na Paulista. Né? A gente pode fazer o pensamento. Imagina como é um francês andar na Paulista, ele vai estar uou. Mas se você é paulista e anda na Paulista, você não tem uou. É normal. E eu fiquei assustado, triste e preocupado. Primeiro com o vazio, eu tenho mais 3 dias aqui e já andei, já fui lá, tipo, é mais do mesmo. E aí eu pensei, meu Deus, se eu realizar todos os meus sonhos, eles vão perder o sentido? Então é melhor não realizá-los. É melhor não realizá-los. E aí eu lembro que eu parei, né? Eu falei, não, preciso resolver isso. Eu parei num banco. Aí eu pensei, não, deixa eu ver o que eu tenho, que tem em Paris que eu ainda não vi. Daí eu fui nas catacumbas de Paris, que eu nunca tinha ido, fui. E aí eu tive um insight incrível. Não, não, Paris sempre vai ser Paris. Mas agora eu tenho que tirar de Paris, Paris. Não mais, sabe, não é antigamente. E o que eu quero trazer com isso aqui, bom, o insight que eu tive é, eu vou ter que me esforçar para que isso seja bacana. E o que eu quero dizer, e essa introdução foi para isso, até pouco tempo atrás, a nossa espécie vivia até 45 anos, 40, 45 anos. Pouquíssimo tempo atrás. Hoje, a gente vive até 100. Né? E
Eu arrisco a dizer que depois dos 35, 40 anos, 45 anos, a vida não vai mais te dar booms igual aquele que eu tive chegando em Paris. Porque a vida ela começa a cair numa mesmice, no mesmo. Eu não consigo escutar Led Zeppelin de novo do que quando eu comecei a escutar Led Zeppelin quando eu tinha 20 anos. Eu já conheço todas as músicas. Então, o que eu tenho visto é que a gente tem que desenvolver, até uma certa idade, até uma certa vivência, a vida te traz energia. Uma música nova, um romance novo, o primeiro beijo, o primeiro trabalho, o se formar, o ser pai, o ser mãe. Mas chega uma hora que isso tende a cair um pouco meio no estático, principalmente se eu não tenho uma vida de buscar coisas. Né? Porque, se for ver, até os seus amigos que você acha que você fez na sua escola, foi mérito da sua mãe te pôs na escola. Então você não precisava de muito, o mundo ia te trazendo. Como aquela explosão que eu tive vendo a primeira vez em Paris. O mundo trouxe energia. E o que eu vejo é que hoje, depois de uma certa idade, a gente tem que aprender a desenvolver a habilidade de tirar a energia do mundo. Isso tem a ver com sensibilidade. Né? Que é o quê? Ver uma criança brincando, um sorriso, ver o céu, ver uma flor, ver o francês curtindo a França, ver um turista novo com aquela explosão que eu não tenho mais, é aumentar a sensibilidade. E essa sensibilidade tem a ver com uma sensibilidade artística, ou para a arte humana, ou para a arte divina, ou natural. Porque daí sempre vai ser o novo, sempre vai ser algo, né? Então, uma pessoa que degusta um quadro, ela não vê só o quadro, ela vê a história, ela vê a dificuldade, ela vê a história do pintor, ela tem muita explosão, ela tem muita companhia. Uma pessoa que desenvolveu o paladar para tomar vinho, não toma o vinho como todo mundo. Ela toma a história, ela toma aquele tipo de uva, ela toma o lugar, ela toma ela antes de desenvolver isso. Então, a vida começa a se tornar uma grande explosão. E aí eu posso escutar sempre a mesma música. Eu posso fazer sempre a mesma experiência. Eu posso estar trancado no meu quarto. Eu posso estar numa situação muito difícil. E eu consigo tirar do mundo se eu aumentar a minha sensibilidade. Né? Só um exemplo besta sobre isso. Mas digamos que a gente fica um tempo sem enxergar, porque a gente é cometido por uma doença. E aí você fica com medo. Você fica com medo. Só que aí você faz um tratamento, torce para o tratamento dar certo, e um belo dia você começa a enxergar. E aí tudo embaçado, e aí a primeira coisa que você vê é um cocô no chão. O cocô no chão vai ser o motivo da maior felicidade que você poderia sentir. Né? Ou sei lá, você ficou 80 anos sem ver Chaves. 80 anos não dá, né? Porque não vai dar, eu não vou viver tanto assim. Mas você fica 40 anos sem ver Chaves, e de repente você vê um episódio de Chaves, havia uma grande felicidade. O que eu quero dizer é que isso está disponível se nós aumentarmos a nossa sensibilidade. E o legal disso é que isso não importa dinheiro, não importa conquista, não importa chegar em nenhum lugar. É aumentar a sensibilidade. Né? E eu acho que a arte é um bom caminho. A arte é um bom caminho. E aí, pessoal? Muito bom, Marcelo. Acho que você descreveu um pouquinho, até a gente comentou sobre a felicidade hedônica, né, e eudaimônica. Acho que a gente consegue ler bastante sobre essas duas felicidades no seu conto aí, na sua fala, na sua descrição. E eu acho que uma síntese é uma frase popular, né? Alguns dizem que é do Proust, lá do Marcel Proust, né? A real viagem de descoberta não estar em ter novas paisagens, mas em ter novos olhos, né? Eu acho que isso seria uma síntese da sua fala aí, que eu acho que integra, né, um pouquinho esse caminho de ter mais sensibilidade, de aumentar a perspectiva, né? E eu acrescentaria, acho que um sentido de que, acho que a gente falou de comparação, né, ou de condicionamentos culturais,
de que a felicidade em si, além de repente estar disponível mais próximo do que você imagina, é, ela está muito vinculada a uma relação sincera, né? Acho que a gente falou isso no outro vídeo, né? Uma relação sincera com você mesmo, né? O quanto você se permite viver a sua natureza interna, e isso é um valor para você, mais do que viver as imposições ou as conquistas, né? E isso é um caminho de descoberta sem fim, né? Isso está em adquirir a sensibilidade, a habilidade de não se prender a determinados padrões ou projeções criadas, né? E cada vez mais refinando esse discernimento da sua relação com você, que vai refletir na sua relação com a vida e com a felicidade ou não, né? As palavrinhas, né? Felicidade, natureza humana de criar ideias e, às vezes, sentido, né? Às vezes a gente se pergunta, mas qual é o sentido? Se a gente tiver sentido em tudo, a gente é feliz? Mas a gente pode se perguntar, quem disse que a vida tem sentido, de fato? Isso é alguma coisa que colocaram na sua cabeça, será? Ou não? Só para confundir um pouco. Alan Watts traz isso, né? O Alan Watts, né? Aquele filósofo inglês, é conhecido por traduzir o Zen, ele fala, o objetivo da vida é estar vivo, é viver. Eu não entendo porque as pessoas ficam correndo de um lado para o outro como se tivesse que resolver alguma coisa, né? Foi exatamente em cima disso que você trouxe, né? Alan Watts traz isso. O sentido da vida é viver, é a vida em si. Né? Ontem uma pessoa me perguntou assim: Nossa, você já parou para pensar por que algumas pessoas chegam na sua vida, cruzam o seu caminho? Eu falei, ué, porque se não fosse ela, seriam outras, sabe? Tipo, não pode ser só porque cruzou, né? Será que precisa ter um porquê isso ou porquê aquilo? Ué, só é. Também. Também. Hum, bom, Bom, eu acho que é um tema muito longo, né? Que envolve muitas, muitas coisas, né? Acho que a única coisa que eu queria falar, a gente indo para as nossas considerações finais aqui, é que eu vejo que um grande motivo de grande sofrimento humano é a comparação que as redes sociais acabam promovendo, né? Nos anos 80, você não conseguia comparar você com pessoas muito diferentes. Você era obrigado a comparar com pessoas próximas, né? E, infelizmente, a comparação ou o julgamento de melhor ou pior é algo natural e muito rápido para a nossa espécie, né? Eu só sei que eu sou alto porque eu comparo com quem é baixo. Eu só sei que eu sou claro porque eu comparo com quem não é. Só sei que o dia hoje está com determinada claridade. Então, a comparação, ela é uma medida de localização. Então, eu acabo me dando valor e, pela comparação que eu faço com o meu meio. Mas nos anos 80, você você morava numa rua que tinha pessoas mais ou menos da mesma, era o mesmo bairro, da mesma classe social, com os mesmos ganhos e provavelmente o mesmo nível de conhecimento social, cultural e econômico. Você trabalhava no setor e você tinha comparação com aquelas pessoas que trabalhavam no mesmo setor. Tinha o chefe, mas ele estava longe. Você parece conhecer as pessoas da sua família, e também tende a ser mais ou menos igual. Então você vivia entre iguais. Hoje a gente acorda e a gente compara a nossa vida com a do Cristiano Ronaldo, com a da Rihanna, ou com o seu vizinho mostrando só o lado bom. Porque antes o seu vizinho não dava para esconder. Porque você sabe como funcionava a fofoca antes, sabe? Né? Então, acho que isso é uma grande fonte de aflição humana hoje, né? Essa comparação. Então, o que eu diria é para a gente tomar cuidado e focar um pouco mais no nosso andar. E talvez nisso que a gente conversou aqui, porque senão você pode ter um iate que você vai comparar com um iate menor que está do seu lado, mas está mais cheio. Ou seja, vai sofrer também, né? Então, acho que esse é um grande ponto. E a última coisa é cultivar bem-estar, cultivar paz, cultivar essa gratidão que o Vivian trouxe, né? São as minhas quase últimas palavras hoje.
Tá mudo, Vivian. Eu tô achando que a sua bateria acabou. Oi, tá me ouvindo? Sim. O que eu ia falar é a Isso quer dizer que ela não possibilidade. estava ouvindo a gente, Sussumo. Acho que ela ficou Tava entediada ouvindo e ela sim. desligou. Eu falei, não tá me deixando muito feliz essa conversa. Não, eu só tirei porque já estava cansado do fone. Mas eu acho que o que eu queria deixar de consideração final é essa possibilidade do desfrute mesmo, né? Da gente poder simplesmente fazer as coisas sem precisar chegar a algum lugar, né? Uma metáfora que eu gosto muito é assim, se a gente para e observa só o nosso corpo respirando, já mostra que está tudo disponível, né? Eu não preciso ir muito além disso, assim, já tem, é isso que mantém meu corpo aqui funcionando. Então, poder simplesmente desfrutar das coisas sem eu precisar, eu não preciso fazer uma respiração mais profunda para eu estar mais calma, não, não, meu corpo já tem a sabedoria que ele precisa, né? Então, acho que a gente nem precisa, a gente pode desfrutar e seguir a aproximação a partir do que isso está nos mostrando, né? Tem muita sabedoria já presente aqui, não preciso ficar alimentando muita coisa para tomar grandes decisões, assim. Acho que em vez de fazer mais coisas para atingir a felicidade, é fazer menos coisas e ver que ela já está disponível, né? Já existe a sabedoria aqui. Menos é mais, muitas vezes, né? Hoje em dia. É, me lembrei de um conceito que faz tempo que não aparece, acho que é antigo até já hoje em dia, né? Que é o FIB, né? A felicidade interna bruta, né? E eu não sou estudioso disso, mas uma coisa que eu lembro que faz muito sentido para mim atualmente é que o FIB era um marcador assim formado por inúmeros fatores, um monte de fator diferente. E uma das grandes características que ficou para mim é que a felicidade ela está muito vinculada à diversidade de atividades que você se dedica no seu dia, na sua semana. Então, às vezes, eu diria que o estilo de vida atual, às vezes, reforça um estilo meio monótono, né? Você só fica na frente do computador e fica não sei quantas horas, ou você está dormindo, ou você está comendo, ou você está na frente do computador, ou na frente de uma tela, ou de outras telas. Então, tem uma monotonia prevalente aí, no estilo de vida atual. E um dos segredos, talvez, da felicidade seja a gente reconhecer e procurar diversificar ao máximo o jeito que a gente vive mesmo a vida, né? E apreciar. Eu lembro de uma fala do meu professor de taoísmo, era um curso, eu lembro exatamente, de sexualidade taoísta. E ele falou assim: a gente vai treinar agora sentir intensidades nas sutilezas. Então, isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, né? Às vezes eu não gosto de lavar louça, mas será que eu consigo sentir o prazer ou as sensações que sejam quaisquer da água ou da espuma ou da própria luva ou da sensação de um deslizar ou de uma sensação de um sentir a água escoando ou qualquer outra coisa, né? Tem muita oportunidade de perceber a vida de forma diferente em suas sutilezas, né? E na sua diversidade, a vida é muito diversa. É por isso que a natureza é tão preciosa, né? Porque você vai para a natureza, é uma abundância de diversidade, o quanto ela é valiosa. E quando a gente está numa cidade só de cimentos, é quase uma monotonia, assim. É sair de caixinha, entrar numa caixinha, para entrar em outra, para sair de outra e voltar para outra caixinha, né? Então, é sair da caixinha, literalmente, e viver essa multiplicidade, da vida, né? Muito bom, muito preciso, Sumo, né? Eu acho que é ampliar, ampliar.
E talvez esse ampliar tenha a ver com outros olhares, né? Desenvolver outras sensibilidades. Eu acho muito, muito interessante. Bom, acho que aqui a gente vai ficando, né, com o nosso Chá com Prosa, esse encontro. E aqui fica a pergunta para vocês, o que é a felicidade? Qual é o caminho da felicidade, né? O que te faz feliz? Escreve aí nos comentários. Se você gostou, curte aí, se inscreva no canal, compartilhe. Talvez o que tem aqui possa ajudar alguma pessoa, possa até ajudar a trazer felicidade. A gente espera que sim. Então, fica aqui um nosso grande abraço. E semana que vem a gente traz algum outro tema. Escreve aí um tema que você acha que seria legal a gente conversar e discutir sobre. E vai ser um grande prazer. Valeu, pessoal. Até. Tchau, tchau. Falou!